Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Mais Med. A aula de hoje é sobre tecido adiposo. O livro base para a elaboração dessa aula foi o Histologia do Junqueira e Carneiro. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo especializado, com predomínio da célula adiposa, conhecida pelo nome de adipócito. Essas células podem ser encontradas de maneira isolada, onde vão ter um formato circular, ou ainda em grupos envoltos por tecido conjuntivo frouxo, onde vão ter, devido a uma compressão mútua, um formato mais poligonal. O tecido adiposo é um tecido muito vascularizado e serve para nós como um depósito de energia do corpo. Vale lembrar que a energia saída na forma de triglicerídeos é quase mais 2 vezes maior do que a energia fornecida pelo glicogênio. Então, a energia extraída a partir da gordura é muito mais eficiente. Os locais de deposição do tecido adiposo no nosso corpo são os hepatócitos e também o músculo esquelético. Inclusive, vale lembrar que quando essa deposição nos hepatócitos é muito acentuada, entramos em um quadro clínico patológico chamado de esteatose hepática. Funções do tecido adiposo. A primeira delas, e a mais óbvia, é que ele é uma reserva de energia. Além disso, o tecido adiposo é responsável pela modelagem da superfície corporal, principalmente nas mulheres, pela absorção de impactos, agir como um isolante térmico, já que as gorduras em geral são maus condutores de calor, preencher os espaços entre os tecidos, secretar substâncias de ação parácrina e também endócrina e além da produção de calor. O tecido adiposo é subdividido em duas partes, o tecido adiposo do tipo unilocular e o tecido adiposo do tipo multilocular. Essa classificação é feita ao observar no microscópio. Quando observamos o microscópio do tecido adiposo unilocular, percebemos que existe uma gotícula grande de acúmulo de gordura nessa célula, enquanto quando observamos o tecido adiposo multilocular, nós não observamos uma gotícula de gordura de tamanho tão exacerbado como no outro, e sim diversas gotículas espalhadas. O tecido adiposo unilocular é chamado também por tecido adiposo branco ou amarelo, e ele possui essa coloração devido ao acúmulo de caroteno. Por outro lado, o tecido adiposo multilocular também é chamado de marrom ou pardo, e ele possui essa cor devido à intensa vascularização e também às mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias, vale lembrar, o que acontece é que elas têm alta quantidade de citocromos, e isso confere uma coloração mais avermelhada. Falando então mais especificamente acerca do tecido adiposo unilocular, as principais funções desse tipo de tecido são, como já dito, o armazenamento de energia, agir como isolante térmico, o que acontece pela deposição desse tipo de tecido abaixo da nossa pele, formando a hipoderme ou panícula adiposo ou ainda tela subcutânea, proteção contra choque, é o que acontece, por exemplo, com a deposição de gordura formando os coxins digitopalmares das mãos, eminência tenar e hipotenar, e também o que acontece formando os coxins da planta dos pés. A proteção de órgãos vitais e secreção de hormônios. Hormônios interessantes que são secretados por esse tecido adiposo unilocular são a leptina. A leptina é um hormônio que regula a homeostase calórica, ou seja, ela vai controlar a ingestão de alimento. A leptina é um hormônio que contém 164 resíduos de aminoácidos e é produzido pelos adipócitos. A ação desse hormônio ocorre no hipotálamo, diminuindo a ingestão de alimento e aumentando o gasto energético. Pessoas com problemas como obesidade apresentam frequentemente disfunção na ação desse hormônio. Para isso, já estão sendo inventados fármacos como o RSX1000, que justamente visa devolver ao hipotálamo essa sensibilidade com relação à leptina. Outros hormônios importantes produzidos pelo tecido adiposo são hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona inativa, além de outros hormônios sexuais, a adiponectina, que diminui o percentual de glicose liberado pelo fígado, a resistina, que é um hormônio hiperglicemiante,
E também produz um hormônio muito conhecido que é o angiotensinogênio, que desencadeia uma série de cascatas de sinalização que culminam no aumento da pressão arterial. Por esse motivo, pessoas obesas com grande quantidade de tecido adiposo frequentemente também são hipertensas. Ao analisar o corte histológico, podemos perceber que o tecido conjuntivo frouxo, com fibras de colágeno tipo 3, fibras reticulares, forma septos e margeiam os grupos de adipócitos. Além disso, a nutrição e a inervação do tecido adiposo é garantida pelo tecido conjuntivo. Ok, até aí entendemos que o tecido adiposo tem como função fundamental armazenar essa gordura. Mas aqui cabe espaço para uma pergunta, que é: como essa gordura chega até lá? Para isso, temos algumas explicações. Por exemplo, essa gordura pode chegar através da alimentação. Isso acontece quando nós ingerimos um alimento que tem alguma quantidade de gordura, ele passa ao longo do trato digestivo inicial praticamente intacto, até que sais biliares emulsificam essa gordura, formando pequenas micelas. Depois disso, as lipases do intestino vão degradar os trigliceróis. Depois disso, as lipases intestinais irão degradar os trigliceróis, separando-os em álcool e as cadeias de ácido graxo. As cadeias de ácido graxo serão captadas por células da mucosa intestinal e convertidos novamente em triglicerídeos. Os ácidos graxos serão captados pelas células da mucosa intestinal e convertidos em triacilgliceróis. Os triacilgliceróis serão incorporados aos quilomicrons, juntamente com o colesterol e também a polipoproteínas. O quilomicron, por sua vez, vai desempenhar a função de se mover através, primeiramente, do sistema linfático, em seguida, pela corrente sanguínea até os tecidos. Quando for ser armazenado nos tecidos, a lipase lipoproteica, ativada pela ApoC2, que é uma proteína de marcação na superfície do quilomicron, essa enzima está nos capilares que margeiam o tecido adiposo, o tecido muscular e outros. Uma vez que há esse reconhecimento, há a liberação dos ácidos graxos e também do glicerol. Com isso, os ácidos graxos irão penetrar a célula e dentro serão remontados ou utilizados conforme as necessidades dos adipócitos. Uma outra origem para os triglicerídeos que são armazenados nos adipócitos é a origem endógena. Essa gordura é proveniente do fígado e é transportada por meio da lipoproteína de baixo peso molecular, mais conhecida como VLDL, que se difere do quilomicron de acordo com as proteínas de superfície, quantidade de colesterol, ácido graxo e outros. Esse colesterol será enviado então através da corrente sanguínea até as células adiposas. Uma última origem que podemos citar para a gordura dos adipócitos é aquela gordura que é proveniente da síntese das células adiposas, que provém a partir, em última instância, da glicose, ou melhor, do excesso dela. Um excesso de gordura será convertido em ácido graxo, e esse ácido graxo será transportado e armazenado pela gotícula de gordura no adipócito. Quando há necessidade, uma terminação nervosa com norepinefrina ou ainda podem ser outros hormônios, como por exemplo o glucagon e o hormônio adenocorticotrófico, irão estimular a via do ANP cíclico, que irá, em última instância, ativar a lipase sensível ao hormônio. Essa lipase sensível ao hormônio, por sua vez, irá desmembrar novamente os ácidos graxos e o glicerol, e ambos se difundirão pela membrana e podem estar disponíveis através da corrente sanguínea. Os ácidos graxos serão transportados pela parte apolar da albumina, enquanto que o glicerol é transportado dissolvido no plasma. O glicerol livre no plasma será posteriormente captado pelo fígado. O tecido adiposo multilocular, por outro lado, é aquele que possui vascularização abundante e alta quantidade de mitocôndrias. Ao analisar no microscópio, nós podemos perceber que esse tipo de tecido possui adipócitos com numerosas gotículas lipídicas. Vale lembrar que a distribuição do tecido adiposo multilocular, ao contrário do único locular, é uma distribuição muito limitada.
que se concentra principalmente em recém-nascidos na região do pescoço, ombro, costas, região perianal e também aórtica. A função do tecido adiposo multilocular é primordialmente formar calor, dissipar a energia na forma de calor, ou seja, termogênese. Ele faz isso por meio da aceleração da lipólise e também da oxidação dos ácidos graxos. O que acontece é que o tecido adiposo multilocular possui uma proteína desacopladora da fosforilação oxidativa, chamada de UCP1 ou termogenina. Com isso, o fluxo retrógrado de prótons volta em parte pela UCP e não apenas pela ATP sintase. O fluxo retrógrado de prótons garante a produção de calor. Por último, algumas atualizações quanto ao tecido adiposo. A primeira delas é que o tecido adiposo não é estático, e sim é dinâmico e inclusive possui diversas funções, como nós já vimos. A histogênese do tecido adiposo uni e multilocular é derivada a partir de uma célula mesenquimal, que inclusive se parece muito com fibroblastos. Ao longo do seu desenvolvimento, essa célula acumula gorduras em diversas gotículas e posteriormente se funde, formando uma gotícula maior. Essa é a origem do tecido adiposo unilocular. A origem desse tecido está muito relacionada devido à expressão de proteínas, como por exemplo a PRDM16, PGC1. Por outro lado, a origem do tecido adiposo multilocular é diferente daquela que possui o tecido adiposo unilocular. E também acontece devido à expressão de proteínas específicas, como por exemplo a PPAR-gama-RXR. Outro aspecto interessante de se destacar é que, segundo o Junqueira, não haveria transdiferenciação de um tipo de tecido no outro, ou seja, não haveria transformação do tecido adiposo multilocular em unilocular e vice-versa. Atualmente já se sabe que essa transdiferenciação existe e sim, é possível, acontece de acordo com as condições ambientais e as necessidades dessa pessoa. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Curte, compartilhe o vídeo e se inscreva no Mais Med. Um abraço.